partir do verso 13. E traziam-lhes meninos para que lhe tocasse, mas os discípulos repreendiam aos que lhe traziam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: deixai vir a mim os pequeninos, não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, de maneira nenhuma entrará nele. E tomando-os nos seus braços, e impondo-lhes as mãos, os abençoou. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Se tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudarás alguém, honra o teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: mestre, tudo isso guardei desde a minha infância. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: falta-te uma coisa. Vai e vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terá um tesouro no céu, e vem e segue-me. Mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então Jesus, olhando em redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Amém, irmãos? Eu quero fazer uma oração, se os irmãos puderem curvar a sua cabeça. Senhor, nós estamos na sua presença essa noite. Viemos aqui para ouvir a sua voz. O teu Santo Espírito, Senhor, é quem nos conduz. Estamos, Senhor, sim, ansiosos para estarmos com os nossos familiares, amigos. É um dia de festa, de confraternizações, mas antes, Senhor, precisamos ser acalorados pelo poder da sua palavra. É importante, Senhor, que o teu filho que aqui está diminua e o Senhor venha crescer para a glória do seu santo nome. Amém e amém. Meus irmãos, como eu disse no princípio, esse é um texto muito conhecido. Toda a comunidade cristã no mundo inteiro já leu pelo menos uma vez esse texto. Ele é tão conhecido que se tornou tema de música, de congressos e simpósios para crianças. Mas uma coisa fica muito clara nele. Jesus, na sua passagem terrena aqui, nessa terra, ele procurou ser o mais simples possível. Ele procurou ser um ser humano comum. Ele se esforçou para ser alguém semelhante a um ser humano nas suas características, no seu comportamento, na sua maneira de agir. Mas como nós vemos no texto, os discípulos fizeram questão de quase que transformá-lo em um popstar, em alguém quase que intransponível, e eu vou explicar por quê. Jesus está entrando em uma cidade, a multidão está o acompanhando, e é muito provável que ele está passando por uma praça. Essa praça está cheia, existem muitas pessoas e principalmente ali muitas crianças. Quando Jesus se aproxima, é bom registrar que as pessoas ainda não o conhecem como o conheceram no final do seu ministério. Jesus ainda é um nome que as pessoas não conhecem. Mas eles veem o movimento, toda a movimentação, a notícia de que um sacerdote, e já vou lhe explicar por quê, está chegando ali, corre rapidamente por aquele lugar. E os pais e mães e babás e pessoas que estão ali com as crianças rapidamente pegam seus filhos e vão em direção a Jesus.
A intenção deles é tocá-lo. A intenção deles é se aproximar de Cristo. Mas os seus discípulos, percebendo toda aquela movimentação, eles logo se cercam de Jesus e não permitem que as crianças se aproximem dele. Quando Jesus percebe tudo aquilo, ele dá um dos maiores ensinamentos da Bíblia para mim e para você. Ele para e diz: não façam isso. Deixai que as crianças venham a mim. Deixe que as crianças se aproximem de mim. Nesse momento, irmãos, tem uma pessoa no canto daquele lugar, que eu acho que é o personagem principal da mensagem de hoje. Enquanto Jesus está dando esse ensinamento aos seus discípulos, dizendo a ele que era importante permitir que as crianças fossem até a ele, um rapaz está de canto observando aquela cena. A Bíblia não fala o nome dele, não cita o seu nome, muito menos o seu sobrenome, não fala, aliás, não diz nada ao seu respeito, a não ser que ele é rico, a não ser que ele tem muito dinheiro. E a história conta que é nesse momento que ele se aproxima de Jesus. Ele se aproxima de Cristo e lhe faz uma pergunta. É importante frisar, meus irmãos, que toda aquela movimentação foi causada por uma notícia. Naquele tempo, um doutor da lei, um sacerdote, ele era facilmente reconhecido pela roupa que ele vestia. E essa roupagem não era vermelha, não era azul, não era de outra cor, mas era branca. Um sacerdote ou um doutor da lei era facilmente reconhecido no meio da multidão pela sua roupagem branca. E nesse momento as pessoas identificam que ali está alguém diferente, alguém especial. Existe um sacerdote, um doutor da lei que está se aproximando. E só para que nós registremos em nossos corações, naquela época o acesso a um doutor da lei, a um sacerdote era muito restrito. Quando alguém ia até o templo, era impossível ter contato com um sacerdote. Um doutor da lei só se comunicava, ou principalmente com os seus pares, com alguém que tinha o conhecimento, ou que estava no seu nível. Mas é nesse momento que esse jovem se aproxima. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Você já deve ter ouvido falar muito nisso, e eu vou embasar o meu pensamento em uma coisa. Eu poderia aqui chegar e dizer que um jargão de muitos pregadores, de nós cristãos, é dizer que Deus preenche tudo em nós, não é isso? Que Cristo é a nossa plenitude. Seria muito fácil dizer isso, simplesmente. Mas eu vou embasar o meu pensamento. Quando você percebe que alguém muito conhecido, pastor Saulo, quando alguém de muita fama, quando alguém que está na mídia, na televisão, morre, nós percebemos que existe um frisson muito grande nas redes sociais, as pessoas se comovem, as pessoas ficam indignadas. Mas quando a morte é natural, nós até aceitamos, as pessoas até aceitam. As pessoas dizem: poxa vida, tinha tanta coisa para fazer, mas infelizmente aconteceu uma tragédia. Mas e quando acontece um suicídio, irmãos? E quando alguém se mata, tira a sua vida? Eu não sei se alguém aqui é marcado por essa geração, se alguém aqui gostava dos heróis da Comic Con, Batman, Superman. Eu sou dessa geração. E eu me lembro que algum tempo atrás, houve um filme do Batman, foi o penúltimo filme que ele lançou. Um ator se destacou em um dos papéis que ele representou. O papel era do Coringa. Vocês vão se lembrar. A mídia, toda a crítica mundial cinematográfica disse que ele era um gênio.
O rapaz só tinha 22 anos. E ele já estava no seu 7º filme de sucesso. Mas de repente nós acordamos de manhã e a notícia que nós temos é que ele se matou. E todas as redes sociais e todos os telejornais diziam que os amigos se perguntavam e diziam o porquê ele tinha feito isso. Ele tinha tudo. Ele tinha fama, ele tinha dinheiro, ele era americano. Ele era alguém muito conhecido, era alguém que estava no auge da sua carreira. Ele acabou de representar um dos personagens mais conhecidos da literatura infantil. Mas por que ele se matou? O porquê dele tirar a sua vida? Como eu disse, eu não vou embasar o meu pensamento somente em um clichê cristão e dizer que Cristo preenche a nossa vida e ponto. Mas eu vou para um homem que viveu na Europa antiga. Um homem que foi muito inteligente. Um homem que foi muito sábio. O nome dele era Dostoiévski, um russo. Um pensador da Europa antiga. Um homem que cresceu no meio de intelectuais. Um homem que cresceu entre pessoas muito inteligentes, pensadores daquele tempo. Mas que, ao mesmo tempo, aquelas pessoas que cresceram com eles, conhecendo muito a respeito das indas e vindas da vida, ele percebeu que essas pessoas foram se matando, foram tirando as suas vidas, e muitos morreram antes dos 40 anos. E quando ele foi pesquisar sobre a vida dos seus amigos, mesmo ele nunca sendo cristão, ele chegou no final da sua vida, tendo que se render a Deus. E ele disse, certa vez, ele pegou a sua pena e escreveu: eu percebi que os meus amigos não eram ricos, não eram sábios, e não conseguiram alcançar aquilo que buscaram a vida toda, ou porque não quiseram, ou porque procuraram no lugar errado. E eu chego ao final da minha vida, Dostoiévski dizendo, que todo homem tem uma lacuna no seu coração, tem um buraco no seu coração do tamanho de Deus. Todos nós, todo ser humano, ele tem uma lacuna dentro do seu coração do tamanho de Deus. Nós precisamos, e não é muito, e não é pouco, é muito desse Deus, da presença deste Deus. Precisamos tanto que fama, dinheiro, reconhecimento público não são o suficiente para nos preencher. Esse menino que se aproxima de Jesus, sabe Deus o que ele está fazendo ali, sabe Deus o que ele está pensando. Ele podia estar cuidando dos negócios da família, ele podia estar cuidando das coisas do seu pai, de multiplicar a sua riqueza, mas ele está naquela praça, naquele local, e ele está observando Jesus. Lembre-se que um sacerdote tinha roupas brancas. Crianças, quando estão brincando, ficam sujas. Amém ou não? Imagina uma multidão de crianças. Quem tem criança? Eu tenho 3. Eu troquei a roupa da Ana Carolina, era 15 para 7. Ela já está suja. As crianças estão com as suas roupinhas sujas, com o seu corpinho sujo. Um sacerdote não se aproximava de ninguém. Por quê? Porque ele era muito santo. Um sacerdote era tão santo que ele não participava de um culto fúnebre de maneira comum, normal. Quando o caixão ia na frente, ele ia 10 passos atrás. Foi por isso que Jesus se aproximou na ocasião da viúva de Naim e colocou a mão no caixão e parou o culto fúnebre, parou o funeral, quebrou todos os paradigmas e parou um culto fúnebre, porque o sacerdote estava longe. Agora as crianças vêm, irmãos, e se você perceber no texto,
Quando Jesus disse assim: permita que as crianças venham a mim, os discípulos olham, mas mestre, nós estamos te protegendo, o Senhor é um sacerdote, o Senhor é o nosso mestre, deixa as crianças lá. Jesus disse: não, permita que elas venham aqui. A Bíblia diz que Jesus dá um passo e pega as crianças no colo e as abraça. Imagina essa cena, irmãos. E aquele garoto, que a Bíblia só diz que ele era rico, está observando isso. Escuta só, que vai uma história que vai se parecer muito com você. Esse menino rico passou a vida toda dele observando as tradições. Esse menino rico passou a vida toda dele fazendo parte da congregação, fazendo parte do templo. Ele era de uma família rica, uma família respeitada. Ele era alguém que tinha que zelar pelo seu nome, zelar pelo nome dos seus pais. Imagine esse menino na sua fase adolescente, tendo que respeitar todos os mandamentos. Imagine ele se arrumando e dizendo: mãe, hoje eu vou sair mais, eu sou jovem, né? Eu vou sair mais balangandã. E a mãe dizendo: não, coloca o cinto. Você colocou o cinto? Porque o cinto naquele tempo dizia muito a respeito de uma pessoa, e principalmente se ele era samaritano ou se era judeu. Falava se ele era de uma pessoa importante ou se ele era um qualquer. Imagina aquele menino, irmãos, diante de um espelho, tendo que fazer a barba, e o pai dizendo: não, você não pode fazer a barba, porque você tem que obedecer às tradições. O que os vizinhos vão dizer? O que as pessoas vão dizer de você? Você sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Que não interessa o que as pessoas vão dizer de você. Que não importa o que as pessoas vão dizer de você. Não importa o que as pessoas vão falar a teu respeito. O que importa é o que você é com Deus. Se Deus conhece você, na sua entrada e na sua saída, o importante é que Deus te conhece. O importante é que Deus sabe como você se relaciona com Ele. O importante é que Deus sabe que você se comunica com Ele de maneira individual. Embora estejamos aqui em uma comunidade, uma congregação, a igreja pode estar cheia ou vazia, não importa. Não importa a quantidade de pessoas que estão na direita ou na esquerda, o seu culto é pessoal. Deus recebe o seu culto, Deus recebe a maneira que você cultua, e principalmente Ele conhece você na sua intimidade. Aquele moço está observando Jesus abraçar crianças. Só que lá na sinagoga, que ele estava acostumado a ir, todos os sábados, os sacerdotes não dispensavam tanta atenção a crianças. Aliás, atenção nenhuma. Como os sacerdotes só se preocupavam com o andamento do templo, a preocupação do sacerdote naquela época é se a oferta tinha sido grande, é se a quantidade de donativos foi alta. Mas Jesus está ali, irmãos, abraçando crianças. E essa noite talvez, ou como sempre, nós estamos aqui para entender algo. Ele morreu na cruz por mim e por você. Nada que eu possa fazer, ou que você possa fazer, pode te dar a vida eterna. O reino de Deus não é pelo meu esforço, não é pelo seu trabalho, não é pela nossa insistência. Pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom gratuito de Deus. Ninguém pode ser salvo pelas suas obras, para que ninguém nela se glorie. Foi Cristo, pelo seu infinito amor, que abriu os braços e nos abraçou, estando nós sujos. Nós éramos como crianças sujas, roupagem suja, alma suja, coração sujo. Mas Jesus abriu os braços e nos recebeu, e nos recebe hoje,
e nos recebe sempre. Ele está sempre com os braços abertos para dizer: eu te amo. Quando eu falo disso, eu me lembro do dia que eu aceitei Jesus, pastor Sal. Tem alguma música de terror para colocar de fundo aí, irmão? Porque o dia que eu fui à igreja, ela não é muito longe daqui, não vou citar o nome porque... Eu cheguei à igreja, me lembro que o culto só foi Pedro, Tiago e João. Tinha meia dúzia de irmãos. Eu lembro que o pastor fez o apelo, eu fui à frente, eu aceitei a Cristo, eu chorei. Eu chorava copiosamente. Mas aquele êxtase só durou até o final do culto. Eu aceitei Jesus, todo mundo me abraçou, pegaram meu nome, meu endereço, foi uma festa. Quando terminou o culto, meia dúzia de jovens se aproximou de mim e disse: agora vem aqui. Porque foi muito difícil para mim ir à igreja. Imagina o trabalho psicológico que fizeram em mim e fizeram em você também. Tiveram que me convencer: vamos à igreja porque Jesus te ama. Vamos à igreja porque Jesus tem um plano na sua vida, Ele quer salvar você, Ele quer te dar uma nova vida, uma nova esperança. Vamos à igreja. Lá tem um Deus que te ama demais. E nesse tempo me pregaram o evangelho verdadeiro, sabe qual? Disseram para mim assim: olha, vai do jeito que você está. Não é bom você ouvir alguém dizer: olha, tem um Deus que te ama tanto, que do jeito que você está, você chega lá e Ele te abraça. Eu ouvi, eu falei: bom, se esse Deus maravilhoso, misericordioso, Ele é real, eu quero esse Deus para mim. E eu fui à igreja, com o coração desejoso desse Deus. E quando eu cheguei lá, eu aceitei a Cristo, chorei, terminou o culto. A meia dúzia de jovens me cercou e começaram a rezar uma cartilha para mim. Disseram: agora, olha, agora você é crente, hein, rapaz? Eu falei: mas aí? Depois agora você não pode mais vestir short. Eu falei: não pode usar bermuda. Não, você não pode usar mais bermuda. Você não pode mais jogar futebol. Você não pode mais assistir televisão. E fizeram sem número de não podes. E eu fiquei no cantinho da igreja assim, com o olho estatelados. Eu perguntei assim: eu posso falar? Eles disseram: pode. E se eu infringir qualquer uma dessa lei aí, o que acontece? Ele disse: não, agora que você conhece a verdade, se você fizer isso, Deus te pega com mão forte. Eu saí dali com um pensamento duplo. Eu falei: meu Deus, que Deus é esse, que quando eu estou lá fora, Ele diz para mim vir, e vir do jeito que eu estou, porque Ele me ama do jeito que eu estou, e principalmente do jeito que eu sou. E agora quando Ele está aqui, que eu estou aqui dentro, Ele diz para mim que vai me matar, se eu não seguir algum mandamento. Eu falei: Jesus, tem alguma coisa errada. Alguém aqui já leu Levítico 27? Eu tenho certeza que já. Essa tarde eu fui ler com um pouquinho mais de critério. E eu vou confessar que eu fiquei escandalizado. Lá está falando a respeito do preço de um voto que você pode pagar por alguém. Ou seja, se você tiver dinheiro, você pode pagar por alguém. E ali vai dando algumas diretrizes de como fazer isso. Lá diz que a criança tem um valor, o jovem tem outro valor, a mulher tem um valor, o homem tem um valor. Quando se torna um pouquinho mais velho, vai decaindo um pouquinho o valor. E a pergunta que se faz logo depois é a seguinte: quando alguém não tem dinheiro, você pega aquela pessoa e leva diante do sacerdote e ele dá o valor. Vou fazer uma pergunta para você aqui. Imagine alguém pegar você agora e levar diante de Deus, para que você, através do seu próprio valor, pudesse pagar algo ao seu respeito. Irmãos, me perdoe a minha franqueza, muitos de nós, para mim não dizer todos, não valeríamos nada.
Ou seja, a nossa dívida jamais poderia ser paga por nós mesmos. É por isso que aquele jovem enxergou em Jesus algo diferente. Ele se aproximou de Jesus, ele está observando, pastor. Se você perceber nos evangelhos, essa cena acontece simultâneo ao ensino de Jesus aos seus discípulos. Deixe que as crianças venham. Um sacerdote está abraçando crianças sujas. Foi com você e foi comigo também. Quem começou o ano de 2017 dizendo esse ano vai ser melhor? Levante a sua mãozinha. Jesus está faltando fé no povo, quase ninguém. Vamos lá. Ai, meu Deus. Quem começou o ano, vou perguntar de novo com educação, com amor, porque eu lhe amo. Começou o ano de 2017 dizendo esse ano vai ser melhor. Eu comecei o ano dizendo, meu Deus, vai ser melhor. Mas você já teve a impressão que 2018 já bateu na tua porta e você não andou nem para trás e nem para frente? Você está exatamente no mesmo lugar. Não fica triste, não. Não fica preocupado, não. Se eu pudesse dar um tema para essa mensagem, eu diria: existem vazios que só Deus pode preencher. Não é a sua força, não é o seu desejo de mudança, não é o seu anseio por dias melhores, não é o desejo que você tem de crescer, não. Esse vazio que talvez não te preencheu ainda, não pode e nem vai ser preenchido por questões humanas, só vai ser preenchido através do poder e misericórdia de Deus. E eu quero falar um pouco disso, irmão, de misericórdia. Os irmãos sabem o que é misericórdia? A palavra misericórdia significa miseris, que significa alguém que está caído, destruído, derrotado, acabado, miseris. Aí vem a palavra, completa-se dizendo córdia. A palavra córdia significa coração. Vem cá, irmão, por gentileza, com todo o respeito e amor. Fica aqui. Quando Deus fala de misericórdia para você e para mim, sabe o que ele diz? Que você pega alguém caído, não é o seu caso, viu? Que você pega alguém destruído. Você pega alguém que está na lona, que alguém que está... que por si só não consegue se levantar e coloca ele dentro do seu coração. Isso é ter misericórdia. Aí sabe o que Deus faz conosco? Faz isso, ó. Me abraça. Ele coloca coração com coração. Isso é a misericórdia de Deus. Ele colocou você, obrigado, dentro do seu coração. Você está dentro do coração de Deus, misericórdia, alguém caído, dentro do coração de alguém. E é algo que a igreja, quando eu digo igreja adventista, no mundo inteiro, porque o evangelho não é só para nós, não é, irmãos? Algo que a igreja, que nós como igreja precisamos viver e pregar, chama-se misericórdia. Quando Jesus recebeu esse menino, o olhar de Cristo para ele foi um olhar de misericórdia, porque a Bíblia diz que Jesus o amou. Ele chega perto de Jesus e se ajoelha e pergunta: bom mestre, o que eu tenho que fazer para herdar o reino de Deus? Jesus dá-lhe uma, porque me chama de bom? Bom é meu Pai que está no céu, bom é Deus. Mas faz o seguinte, guarda os mandamentos, não furta, não rouba, não adultera. E o menino interrompeu ele dizendo: tudo isso eu tenho feito. Irmão, pastor, o senhor me corrige, por favor. E pode me corrigir.
publicamente. Alguém podia mentir para Jesus? Podia, irmão Fernando? Lembra da mulher samaritana? Jesus perguntou para ela assim: cadê o seu marido? Ela disse assim: eu não tenho marido. Jesus disse: disseste bem, porque os 5 que tu teve não eram seus, e o que tu tem agora também não é. Ninguém pode mentir para Jesus, ninguém. Mas o moço diz: olha, eu tenho guardado os mandamentos, eu tenho feito tudo. Jesus estava diante de um homem santo, ou não estava? Um homem que guardava os mandamentos, um jovem que guardava os mandamentos desde a sua infância. Ele estava diante de um concurso, diante de um homem que guardava os mandamentos, isso é fato, a ponto de Jesus dizer: muito bem, você faz isso, é verdade. É verdade, você faz isso. Encontrei alguém que faz isso, que guarda os mandamentos. Só que faz uma coisa: vai, vende tudo que tem, depois você vem atrás de mim. Pois vem, me segue. Quando Jesus olhou para aquele moço, a misericórdia dele foi tão grande, que mesmo Cristo sabendo que por obras próprias ninguém poderia ser salvo, Jesus ainda concordou com ele, dizendo: é verdade. A misericórdia de Jesus estava presente ali. E eu vivi uma experiência terrível, irmãos, na igreja. Eu vou mudar o nome do personagem aqui. Eu estudei com um rapaz que chamava-se Sérgio. Eu fui embora de Jacareí e fiquei 15 anos fora. Quando eu voltei, o Sérgio estava vestido de roupa de mulher. E resolveu mudar o nome para o nome de uma mulher. Eu vou perguntar uma coisa para você: o evangelho é para quem está? Me ajuda, irmão. O evangelho é para quem está sujo, caído, destruído, não é? Então o evangelho é para ele ou não? Sim. E eu, por noites e dias e meses e semanas incansáveis, fazia o convite: vamos à igreja, vamos à igreja. E um dia o Sérgio foi à igreja. E aqui da frente, você não imagina o que a gente vê daqui da frente. E eu me lembro que ele chegou à igreja, a igreja estava lotada. Eu vi, os diáconos se afastavam. As crianças iam em direção a ele, os pais seguravam nas mãos: venha para cá, não quero você que fica aqui. O Sérgio ficou sozinho, isolado num canto. Eu fui lá, dei um abraço nele: que bom que você está aqui. Sabe o que ele fez, irmãos? Ele chorou. Porque ele sabia que, embora estivesse em uma igreja cristã, ele não estava sendo bem-vindo ali. Você sabe o que aconteceu 7 dias depois? Encontraram o corpo dele jogado por essas cidades aí para baixo. Misericórdia. Cristo teve por você, teve por mim, teve por nós. Tenha misericórdia, irmão. O mundo não gira em torno do nosso umbigo. Precisamos cultivar, pregar, ensinar, fazer muito mais em nossas vidas. Misericórdia. Eu me lembro um personagem bíblico. Quem já ouviu falar de Noé? Todos nós. Noé, segundo a Bíblia, era um homem justo e bom. Era um homem justo e bom. Só que na igreja que eu cresci, eu não estou fazendo crítica não, viu, irmão? Estou dizendo só o que eu ouvia e assim, sintetizando para a mensagem. Quando alguém ia falar de alguém que bebia, algum bebum, a primeira pessoa que ele citava era quem? Era Noé.
O que após o dilúvio, a água seca, o que Noé faz? Enche o caneco. E aí toda vez que alguém ia falar de bebum, olha, quem bebe, por que isso, por que aquilo, olha Noé, é o exemplo que deu para os filhos, não sei o que tem. Como Noé apanhava daquele cidadão. Aí um dia eu resolvi fazer uma coisa diferente. Eu orei a Deus e falei, Senhor, mas o que acontece? Aí sabe que aquelas coisas que às vezes vêm ao teu coração, que você sabe que Deus fala aqui? Alguém aqui, os irmãos conhecem a história, né? Que Noé bebeu, se embriagou e o seu filho o viu nu. E isso implicou em um grande peso contra o filho, contra a própria família, não é? Mas você já se colocou no lugar de Noé? Você já se colocou no lugar daquele homem? Que ele vê o dilúvio terminar, porque Deus deu a chave para ele, olha, vai e tranca a arca, é pelo lado de dentro, um anjo vai e fecha pelo lado de fora. Você imagina as águas subindo e o povo batendo na arca, ei, você não pode me salvar, mas salva pelo menos meu filho. Imagina ele ouvindo a angústia do povo que estava fora, gritando, dizendo, deixa-nos entrar aí. E ele sabe que o mundo inteiro foi dizimado. E quando a arca repousa, quando ele sai, imagina o peso que ele está sobre os seus ombros. Você suportaria, irmão, saber que toda a humanidade foi extinta e só você, a sua família escapou? Você ficaria bem? Qual seria o seu pensamento? Sabe o que ele fez? Já que não tem ninguém para cantar, já que não tem ninguém para escrever uma música, não tem ninguém para fazer nada, eu vou cantar sozinho. E foi cantar sozinho. Se trancou no seu quarto, começou a cantar e bailar e a beber. Lá para as tantas, já estava para lá de Bagdá. O filho, ele arranca a roupa, fica peladão. E o filho vai o ver nu. Aí o filho protagoniza a maior fofoca da história da humanidade. Porque naquele dia, o mundo inteiro soube que Noé estava nu. O filho vai e corre e conta para os outros irmãos. Não tinha mais ninguém no mundo, o mundo inteiro soube. O maior fofoqueiro da história da humanidade foi o seu próprio filho. Tem algum paninho aí, irmão? Estou terminando a mensagem. Tem um pano, preciso de um paninho. Tem um pano aí? Aqui atrás tem um pano, me arruma um pano aí, irmão. Eu vou pegar esse tapete aqui, eu sou meio... Você se colocou no lugar de Noé? Mas tem 2 filhos deles, que quando soube que o pai estava nu, e eu vou encerrar assim. Sabe o que ele fez? Esse pano está bonito, irmão, fica aqui comigo. Você quer buscar um pano de cetim? Segura aqui, irmão. Essa aqui é da época de Noé mesmo. Segura aqui, irmão. Quando ele fica sabendo que o pai está nu, olha o que eles fazem. Está na Bíblia ou não está? Que eles vão de costas. Percebendo que o pai está logo atrás, ele cobre o corpo do pai. E você sabe o que eu aprendo com isso, irmão? Muito obrigado. Vou pedir para você ficar de pé. E o que eu vou dizer aqui, irmão, você leva para o lado da sua vida que você quiser. Você pode levar isso para o lado que você quiser. Pela sua vida familiar, pessoal, no seu ministério, no trato com o seu líder. Leva para o lado que você quiser. Deus sempre procurou filhos que honrassem os seus pais. Eu vou repetir. Deus sempre procurou e ainda procura filhos que honrem os seus pais. Guarda isso no teu coração. Quando Jesus falou para o menino que era só ele vender tudo o que tinha, Jesus provou uma coisa para você e para mim.
que mesmo guardando a lei na sua totalidade, se aquilo que está aqui, ó, não está ligado com Cristo, você perdeu o seu tempo. Nós vamos louvar a Deus. A irmã vai estar louvando a Deus conosco. Eu vou pedir para você fazer uma reflexão simples. E saber que é importante. Ou como é importante. O exemplo já nos foi dado. O Natal chegou. O Natal está aí. Os irmãos não vão ficar bravos comigo, que eu tenho a árvore de Natal na minha casa. Minha mãe fez uma bonita lá, ajudei hoje de manhã. Mas nós sabemos que o Natal não é isso aqui. Nós sabemos que o princípio do Natal não é um senhor vestido de roupa vermelha com uma barba horrorosa e com animais que voam sem asas. Esse não é o princípio do Natal. O princípio do Natal, a palavra Natal significa natalidade, natalício, ou o nascimento de alguém. Estamos, sim, comemorando o aniversário, entre aspas, de alguém. Amém, meus irmãos? Que Deus nos abençoe. Nós vamos louvar e vamos orar. Convidamos a todos para que juntos cantemos o hino 477. 477. Se no meio da música você sentiu o desejo de demonstrar esse seu amor assim mais próximo do Senhor, você pode se achegar aqui para a oração final. Pode ser, pastor? Então, se você sentir no seu coração o desejo, vem aqui na frente louvar junto. 477. Obrigado
Amém. Eu vou pedir aos irmãos, por favor, não fica sozinho não. Se você vê que alguém está sozinho aí na igreja, aí se aproxima dele ou dela. Dá uma olhadinha ao seu redor aí, não deixa sozinho não. Os irmãos que estão aí no fundo, os irmãos que já são da casa, de repente tem alguém que está visitando. É importante você fazer isso. Não esquece que misericórdia é isso. É ter o outro dentro do seu coração. Isso, não fica sozinho não. Vamos orar juntos aqui. O Espírito Santo de Deus está aqui, você vai para a sua casa daqui a pouquinho, vai em paz. E eu tenho certeza que o nosso caminho estão sendo aplainados pelo Senhor. Vamos orar? Pai, na sua presença andamos e estamos. E essa noite não foi diferente. Como é bom saber, Senhor, do seu cuidado por nós. Como é bom saber, Senhor, que apesar de nós, a tua misericórdia continua, Senhor, sempre presente. Te pedimos, Deus, que os irmãos que aqui estão, irmãos que nos acompanham pela internet, os irmãos que estão nos visitando, o Senhor conhece a necessidade de cada um. Por isso, Pai, o Senhor é poderoso para suprir as nossas necessidades em glória. Por isso, Deus, te agradecemos por esse imenso amor, pelo seu imenso cuidado. E sabemos, Deus, que dias ainda melhores estão sendo preparados para os seus filhos. Por isso, Pai, por Cristo Jesus nosso Senhor, nós oramos. Amém. Tenham uma boa noite todos, que Deus abençoe os irmãos. O pastor vai dar os... Obrigado, jovem, pela mensagem. Queremos lembrar os irmãos que quarta-feira a gente vai se encontrar. Sábado o pastor Darcy estará